Que ele faz Tia, assim. eu fiz um potinho Peraí, Alicia. de iogurte. Aí aqui, ó, eu boto o celular aqui, aí fica jogando com o jogo. Aí a base dele. Legal. Aí Ficou muito bom. precisa tirar, ó. Olha, muito legal, hein? Gostei. Gostei, adorei, Lô. Obrigado, tia. Muito legal. Muito legal mesmo. Porque aí, às vezes eu jogo um joguinho de carro, de caminhão, aí eu jogo, uso ele. Muito legal. Muito interessante. Pessoal, eu estou compartilhando já a tela com vocês. Nós vamos lá para a página 123 do nosso livro de ciências. Tia, Sim. eu também fiz um. Esse aqui é um tablet. Ah, legal. A Sofia também faz várias coisas. Eu adoro a criatividade de vocês, pessoal. Acho muito legal. E tia, adoro espaço. Falar com espaço, adoro aula de ciência. Então, vamos falar de espaço. Lá na página 123, então, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Pode falar. Eu também adoro espaço. E também teve uma vez que já tem bastante tempo que eu fiz um negócio com, sabe aquele rolo de papel alumínio? Sei. Grande? Então, já que ele é duro e grande, eu pintei ele, aí eu fiz uma árvore, ainda botei uma coruja, ficou muito bonito. Eu fiz até as folhas da árvore. Legal. Nós vamos fazer também, em breve, né, uma atividade sobre o espaço também, construir uma coisa com objetos recicláveis. Vai ser em breve. Fala, Alicia, rapidinho. De longe de perto, tia. Tia, Espera aí, Maria. Oi? tia, outro dia eu tava aqui e aí eu fiz uma lanterna com rolo de papel higiênico. Aí a minha prima imprimiu um mapa e a gente também fez uma caixa de sapato. A gente decorou e fez um baú. Muito legal. Fala para mim, Sofia. Sabe aquelas bonequinhas pequenininhas, as polis? Uhum. Então, eu fiz uma banheirinha também. Ai, legal, hein? Ficou o máximo. Muito bom. Vocês são muito criativos, eu acho interessantíssimo isso, pessoal. Eu adoro, sinceramente. Então, vamos lá na página 123 para a gente falar um pouquinho mais sobre espaço. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula anterior, tá bom? Os planetas são corpos esféricos e de grandes dimensões que orbitam alguma estrela. Orbitar, gente, é se movimentar em torno, tá bom? Então, eles giram em torno de uma estrela, no nosso caso, no nosso sistema solar, é o Sol, tá bom? No sistema solar, os planetas movimentam-se ao redor do Sol. A palavra planeta é de origem grega e significa errante. Os gregos antigos se dedicaram, muito ao estudo do universo e perceberam. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Desculpa. Os gregos antigos se dedicaram, muito obrigada, se dedicaram muito ao estudo do universo e perceberam que alguns astros apareciam em posições diferentes ao longo do tempo. Por isso, chamaram esses astros de planetas, ou seja, aqueles que andam sem destino, que vagueiam. Como são corpos iluminados, os planetas não emitem luz própria, mas podem refletir a luz emitida por outros astros. Assim,
Alguns dos pontos brilhantes que vemos no céu noturno são planetas, não estrelas. Então, nem todas as estrelas, né, quando a gente vê de noite, são estrelas. Alguns são planetas que estão sendo iluminados por estrelas, ok? Pode falar, Sara. Eu e meu pai, um dia, a gente viu, né? Tava lá a Lua. Aí tinha uma estrela perto da Lua. Meu pai disse que era o planeta Vênus. Então, sim, pode ser sim. Só que ele não emite luz própria. Ele parece uma estrela lá no céu, mas ele não emite luz própria. Tá bom? É só o reflexo da luz do Tem Sol. algumas estrelas que não são estrelas? Não são estrelas, são planetas que estão sendo iluminados, pela luz de outra estrela, e aí eles parecem para a gente como estrelas, mas são planetas, porque eles não têm luz própria, tá bom? Então vamos lá. Os satélites são astros que orbitam planetas. Então, eles não orbitam, eles não giram em torno do Sol. Eles giram em torno de algum planeta. Eles podem ser naturais, como a Lua, ou artificiais. Os satélites artificiais são artefatos produzidos pelo ser humano que, ao serem lançados no espaço, orbitam o nosso planeta. Esses satélites aí que foram feitos, né, que foram construídos pelos seres humanos, são os que emitem os sinais de televisão, de celular, de telefone, né, celular. Entenderam? Sim? Não? Ah, muito bom. Fala para mim, Alicia. Mas quem não emite esses sinais não são as torres? Tem cidade? Alicia, elas precisam captar isso de algum lugar. E normalmente do espaço. Entendeu? Se você colocar uma torre na sua casa, pode ser que ela não capture um sinal de outra torre, e sim do espaço. Porque esse é a função dos satélites, né? Por exemplo, a televisão. A televisão ela joga o sinal para um satélite e o satélite distribui para as casas. Por isso que a sua antena pega sinal de televisão, por conta de para onde ela está direcionada. Tá bom? Entendeu ou não entendeu? Sim? Entendi agora. Fala para mim, Sara. O que significa as Três Marias? Eu não sei se é estrela ou planetas. São 3 Mas o que estrelas. significa? São 3 estrelas. As Três Marias, a gente dá o nome a essa constelação porque elas ficam sempre alinhadas, uma atrás da outra, do lado da outra, né, na verdade. Entendeu? Nós vamos trabalhar constelações um pouquinho mais para frente, aí você vai entender melhor, tá bom, Sara? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho a Lua. A Lua é um satélite natural que orbita o planeta Terra. Na imagem, a Lua é vista da superfície terrestre, né? Aqui do lado já é os satélites artificiais são responsáveis pela transmissão de sinais que permitem, por exemplo, o funcionamento de telefones celulares e canais de televisão. Aqui, olha. Assim como os planetas, os satélites são corpos iluminados, quer dizer que eles não têm luz própria. O brilho da Lua, por exemplo, resulta do reflexo da luz do Sol. Aqui, o Sol ilumina e aquece a Terra, a Lua reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz própria, tá bom, pessoal? Aquilo que nós vemos, que nós conseguimos ver à noite, é a Lua refletindo a luz do Sol. Então, agora aqui, nós vamos para a página 124, aonde nós vamos ver... Oi?
Sim, As constelações que a Sara disse. exatamente, as constelações. Vamos lá? As constelações. Os povos antigos acreditavam que as estrelas estavam próximas umas das outras e que todas se localizavam à mesma distância da Terra. Assim, como com base nas próprias culturas e utilizando a imaginação, eles nomeavam conjuntos de estrelas que formavam figuras semelhantes a animais, objetos e elementos da mitologia. Tá, Sara? Por isso que o nome lá é Três Marias. Sara? Fui pegar meu lápis, tia. Ok. Esses conjuntos ou agrupamentos foram chamados de constelações, que em latim significa reunião de estrelas. Então, esses desenhos que nós conhecemos são estrelas que estão posicionadas de um determinado jeito. Essas estrelas não mudam de posição, né? A gente sabe disso, mas em determinada época do ano elas mudam de lugar no céu, por conta do movimento de rotação e de rotação não, do movimento de translação, tá? Que é o Sol, a Terra girando em volta do Sol. Então, esses desenhos, as pessoas tinham muita imaginação naquela época e eles colocaram nomes nessas constelações, nesses grupos de estrelas, tá? Eles imaginavam ali um desenho e davam o nome, ok? Então, esse é o motivo lá das Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Outra coisa, pessoal, que nós vamos ver até lá em história. Eles davam esses nomes também porque durante a época das grandes navegações era um meio que as pessoas tinham para navegar à noite. Eles se guiavam pelas estrelas. Então, eles precisavam entender aonde estava aquela constelação para saber para onde eles estavam indo. Se eles estavam indo para o norte, se eles estavam indo para o sul, tá? Até no filme da Moana, eles mostram isso. Lembra que o Maui vai lá, aí ele fica assim, olha, não é para você medir as estrelas, não. A ponta do seu dedo tem que estar naquela estrela ali, porque é para ali que nós estamos indo, tá? Era isso, era assim que eles faziam à noite para navegar, ok? Fala, Sara. Que tem as constelações que meio que formam um desenho. Está mostrando a imagem A e B. Não entendi o que você falou, Sara. Repete para mim. Sim, é porque assim, eu nunca vi uma constelação assim. Onde que a gente pode assim ver, assim, onde que a gente pode ver mais essa constelação? Igual da A e a letra B. Então, Sara, eu vou te explicar. Essas constelações, elas vão aparecer como as que estão aqui no nosso livro. Na letra A, é a mesma constelação da letra B. Só que na letra A, eles imaginaram que esse conjunto aí de estrelas que você vê um pouco mais forte se parece com o escorpião. Na cabeça deles, isso aí era um escorpião. E aí eles deram um nome a essa constelação, entendeu? Hoje em dia, existem programas até no celular mesmo para mapear estrelas. É muito legal. Eu até tenho um no meu celular para mapear, para poder achar essas constelações, porque assim, a olho nu, hoje em dia, nós não estamos tão treinados assim para achar essas constelações com facilidade, não. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui.
Então, eu tenho a imagem A e a imagem B, que são a mesma constelação, tá, pessoal? Só que na imagem B mostra o desenho mesmo que eles pensavam que eles estavam, né, que eles estavam dizendo aí, que era, nesse caso, um escorpião. Aqui, ao longo dos séculos, os povos antigos constataram que a observação da posição das constelações ajudava a marcar a passagem do tempo, a orientar os viajantes e a determinar os melhores períodos para a realização de certas atividades, como o plantio, a colheita, a caça e a pesca. Isso foi possível porque a posição das constelações no céu pode variar de acordo com o lugar e a época do ano. Lembra que eu falei que algumas constelações só aparecem em determinado tempo por conta do movimento de translação da Terra girando em volta do Sol? Vocês se lembram disso? Então, por conta da posição dessas constelações, é que era possível identificar se era época de plantar, se já tinha passado essa época, se era uma época melhor para aquele tipo de alimento ser plantado, por conta das épocas do ano, ok? Fala, Alicia. Ô tia, por que essa constelação que parece um carrinho de supermercado se chama Ursa Maior? Alicia, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não tenho como muito explicar para vocês por que deram esse nome. Não parece uma ursa, né? Parece mais aí um carrinho de supermercado. Tem pessoas que chamam ela de a ursa menor. Tem gente que chama ela que parece uma panela, né? Que tem a panela grande e a panela pequena. Mas os nomes foram dados há muito tempo, Alice. Eles davam de acordo com o que eles achavam com o que eles achavam que parecia. Tá bom? Então vamos lá. Então, de acordo com o momento que essas constelações apareciam, era o que definia para eles se era a hora de plantar ou se era a hora de colher. Tá bom? Atualmente, sabemos que as estrelas se encontram a diferentes distâncias da Terra e não formam grupos. Pessoal, cada estrela dessa está num lugar diferente, numa posição diferente do que aparece no céu para gente, tá bom? Uma pode estar mais longe, outra mais perto, uma pode estar a não sei quantos de distância da outra, mas elas formam esses desenhos que a gente vê. Fala, Sara. Tia, as estrelas, elas são pombinhos ou elas são igual aquelas estrelas que a gente faz? Não, elas são bolinhas de fogo. Aquilo que a gente vê aqueles raiozinhos são só reflexos, tá? As estrelas são bolas de fogo flamejante lá no espaço, que ficam explodindo o tempo todo. Igual ao Sol, tá? Mas algumas, como eu disse, nem todas as estrelas que a gente vê no céu são estrelas de verdade. Algumas são o quê? Que eu disse já? Planetas. Exatamente, são planetas. São iluminados por uma estrela. Isso, que refletem a luz de uma estrela, certo? Eles são seres iluminados. Só as estrelas são seres luminosos, que produzem luz própria, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, nós sabemos hoje, né, que existe uma distância entre essas estrelas, que elas não necessariamente estão naquela posição que a gente vê aqui da Terra, tá bom?
Por isso, os astrônomos utilizaram as 88 constelações conhecidas para delimitar determinadas regiões do céu. Algumas constelações só podem ser vistas por quem está no hemisfério norte, como a Ursa Maior. Outras apenas por quem está no hemisfério sul, como o Cruzeiro do Sul. Tá bom? Agora, lá na página 125, gotinha de saber. Vamos lá? A constelação da Ema. Em relação à constelação da Ema... Peraí que aí tá tão fraquinho. Em relação à constelação da Ema, Claude de Abbeville, padre francês que passou 4 meses com os Tupinambás no Maranhão em 1612, relatou: os Tupinambás conhecem uma constelação denominada Iandutim, ou avestruz branca, formada por estrelas muito grandes e brilhosas, algumas das quais representam um bico. Dizem os maranhenses que ela procura devorar 2 outras estrelas que lhe estão juntas. Estão juntas. Pessoal, tá tão fraquinho aqui. Tá fraquinho aí para vocês também? Para ler na tela? Não, tia, pra mim que eu consigo ler. Para mim tá muito fraquinho. Dizem A minha não, só no livro. Dizem os maranhenses que ela procura devorar 2 outras estrelas que lhe estão juntas, e as quais denominam Uirá-Upiá. Ele chamou de avestruz branca a constelação da Ema. No entanto, a avestruz, aí tem um nome científico, Strúbio camelus australis, não é uma ave brasileira. A ema parece com a avestruz, mas é menor e de família diferente. Na segunda quinzena de junho, quando a constelação da Ema, Guirá-Nhandu, em Guarani, surge totalmente à noite, no lado leste, indica o início do inverno para os índios do sul do Brasil e o início da estação seca para os índios no norte do Brasil. Então, pessoal, quando aparecia essa constelação da Ema, nossa, eu forcei tanto aqui. Quando aparecia essa constelação da Ema, para os índios que estavam no norte, era início da estação da seca. E para os índios que estavam no leste, era início do inverno. Então, quando ela aparecia totalmente, significava para esses índios a mudança das estações. Entenderam? Então, vamos continuar aí. Qual a importância da constelação identificada pelos tupinambás na vida cotidiana desse povo? Qual era a importância, pessoal? Tia, a importância era a mudança da estação. Exatamente, preparar eles para essa mudança. Não é? Preparar os índios para essa mudança de estação. Agora aqui, número 2. Observe na imagem ao lado as constelações identificadas por povos
gregos antigos na mesma região do céu em que os tupinambás identificaram a constelação da Ema. As estrelas ligadas por uma linha branca em cada uma das imagens forma desenhos iguais ou diferentes. Quais desenhos você consegue identificar? Formas diferentes. Formas diferentes. Quais aí vocês conseguem identificar? Eu não sei se é impressão minha, mas eu tô vendo um rato. Ô, tia, eu tô vendo um triângulo. Um triângulo. Na constelação Norma. Na constelação Norma, eu tô vendo um rato. Deixa eu achar aqui. Ô, tia, tem uma lá embaixo escrito Corona Austrália. A sua visão é ótima, Alice, porque eu não Né? tô vendo rato nenhum aí, não. Eu vejo o triângulo, eu tô vendo o escorpião da outra imagem lá de cima. Escorpião? Tia, Tá como Eu também escorpião. vejo. tia, Eu também E vejo. desculpa ter Oi? saído porque minha internet caiu. sem problemas. Aí saiu. Eu gostei de chamar Corona Sem Austrália. problemas. Tem a Corona Australis. Coronavírus. Tem até Ih, coronavírus Deus, no assunto de ciência, Olha gente. ali, Pelo amor de Deus. Coronavírus. Libra, que quer dizer a balancinha. Igual a balança, Parece né? um sapo. Parece perna de sapo com um triângulo em cima. Verdade, Agora, número 3 aqui. Em sua opinião, por que há representações diferentes para a mesma área do céu? Tia, Porque as estrelas ficam em locais diferentes. Não, Nanina, não. tia, Oi? ali em cima eu vi um peixe. Um peixe? Uhum. Então, Alicia, não é por conta da posição delas no céu, não. A visibilidade disso é a mesma, tá? Não é por conta disso. É porque cada pessoa que observou tinha uma cultura diferente, certo? Essa observação da Ema e essa observação de baixo, que é a mesma área, aonde eles perceberam outras constelações, foram feitas por pessoas de culturas diferentes, né? Então, portanto, eles tinham uma visão do céu diferente, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou deixar para a próxima aula de vocês a página 126 e 127. Mas, para eu deixar essa página para vocês, a gente precisa... Eu preciso explicar para vocês como é que vocês vão fazer isso aí, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Explorar para explorar. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Encontrando o Cruzeiro do Sul. No Brasil, assim como em todos os hemisférios sul, assim como em todo o hemisfério sul, navegantes e viajantes utilizavam as constelações do Cruzeiro do Sul para localizar o ponto cardeal sul e, com isso, saber em qual sentido seguir viagem. Vamos observar essa constelação. Então, o que vocês precisam para fazer a observação dessa constelação? Vocês precisam de um papel em branco, uma prancha para fazer os desenhos. É opcional, vocês podem botar um caderno embaixo, tá bom? Um caderno de capa dura, de preferência, para que vocês possam fazer as anotações. E um lápis. Só isso. Pessoal, eu já estou vendo um monte de gente com folha branca aí na mão. Olha só, a gente não consegue observar a constelação durante o dia. A gente só consegue fazer observação durante a
Noite. Noite. É para fazer uma observação de uma constelação. Então, como fazer? Em casa, com a ajuda de um adulto, então vocês vão precisar da ajuda do responsável, tá bom? Localize a constelação conhecida como Cruzeiro do Sul. Sua posição varia dependendo da época do ano e da região em que você vive. Quanto mais ao norte do país você fizer sua observação, mais próximo do horizonte o Cruzeiro do Sul aparecerá. Quanto mais ao sul, mais alto no céu ele estará. 2. Observe atentamente cada uma das estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul e desenhe-as em uma folha à parte, na posição exata em que elas se encontram no céu. Desenhe alguns pontos de referência no horizonte, como uma constelação, uma árvore, um morro, etc. Marque também o horário da observação. Veja o exemplo a seguir. Então, olha só. Exemplo da observação e anotação. Local, Campo Grande. Horário, 19 horas. Então, o que vocês vão fazer? Nessa folha branca, já estou vendo um monte de dedo aí levantado, eu nem terminei de falar. Em uma folha branca, vocês, quando anoitecer, vão para fora de casa, peça ajuda para o responsável de vocês, tá? O responsável tem que estar junto. Olha, volta lá, tá pedindo ajuda do responsável nessa atividade. Vocês vão observar o céu, ver aonde está o Cruzeiro do Sul. Ah, o Cruzeiro do Sul está em cima da minha casa. Então, você vai desenhar a sua casa e o Cruzeiro do Sul na direção que ele está. Ah, não, o Cruzeiro do Sul está em cima do morro ali. Tem um morro perto da minha casa, tem uma árvore, o Cruzeiro do Sul está ali. Vai desenhar o morro, a árvore e o Cruzeiro do Sul. Tá bom? Vocês vão desenhar não só o Cruzeiro do Sul, mas o lugar aonde vocês estão visualizando. Tá bom? Aonde vocês estão vendo. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Fala, Alicia. Se a gente não conseguir encontrar. Então, Alicia, se o céu estiver nublado, você vai pegar outro dia. Olha só, esse processo de fazer essa observação tem que durar 3 dias. Olha aí, lá na página 127. Vamos lá na página 127. Repita esse procedimento 3 vezes, com um intervalo de 30 minutos entre as observações, sempre se lembrando de marcar o horário em que foi feita cada uma delas. Então, desculpa, você não vai fazer em 3 dias diferentes, não. Você vai fazer em 3 horários diferentes. Por exemplo, anoiteceu, você vai lá e olha. Ah, olhei 7h30. Depois olhei 8 horas. Depois olhei 8h30. Tá lá bonitinho. Você vai ver que ele não vai estar na mesma posição. Mas não foi ele que se mexeu, foi a Terra. Ok? Ah, entendi, tia. Como diz um cara aí, captei vossa mensagem. Ah, muito bom. Fala, Sofia. Ô tia, eu ganhei um dia um brinquedo que você bota assim ele no olho, dá pra ver as constelações. Ah, legal. Mas aí eu quero que vocês façam mesmo a olho nu, tá? Eu quero com os olhinhos de vocês, não quero usando aparelhos, não. Eu vou até mostrar aqui para vocês um programa que eu tenho aqui, que ele é assim, olha. Espera aí. Ele é assim, olha. Inclusive, aqui eu tô vendo aonde está a Hubble. Só que se eu virar para que vocês possam ver, vocês vão ver outras estrelas, estão vendo? Aí tem uma linha, olha, onde tem uma estrela, ó. Tem uma constelação aqui, ó. Que constelação é essa? Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Câncer. Só que se eu virar, ela some. Vocês estão vendo? Quando tá de noite, eu aponto ele para o céu e ele vai me mostrando as constelações que tem. É muito legal, mas eu só vou dar o nome para vocês desse aplicativo depois que vocês fizerem a observação a olho nu. A tia também é muito Com a espertinha, ajuda né? de aplicativo. Eu não sou boba, né? Essa aqui é assim. Fala, Maria. Tia, a gente vai desenhar aqui ou em uma folha parte? Vocês vão desenhar aí. Você primeiro vai fazer uma folha à parte, depois você vai passar para aí, tá bom, Maria? Tá. Então, vocês é importante colocar o local. Ah, eu vou colocar o local. Tia, qual local eu coloco? Coloca o bairro onde você mora, que ainda fica mais específico ainda. Tá bom? E não se esqueçam de marcar a hora. É muito importante. Pode falar, Sara. Não tem a 127? Então, é só pra gente fazer a número 3 ou tem que fazer a número 4 e a 6? A número 4 e a número 5. É preciso da observação e do registro. Tá bom? É para fazer tudo a partir da observação de vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal, quanto ao exercício? Não? Então, Eu, tia. Sara, pode dar tchau, pessoal. Ah, você tem dúvida? Sim. Qual é a sua dúvida? É pra fazer numa folha a parte e deixar lá e tal, ou é pra fazer no caderno? Então, foi a mesma pergunta que a Maria fez. É para fazer numa folha à parte e depois passar para essas partes aí da observação que está na página 127. Ah, Faz numa folha à parte e depois passa para o livro, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Sara, pode dar... Maria, você deu tchau na outra aula? sim. Então é Sara, pode dar tchau. Galera que vai assistir, assistam tudo, se cuidem e prestem atenção, hein? Muito bom. Tia, essa folha que a gente vai escrever